Começam agora os seus estudos do capítulo 21, onde nós vamos falar bastante sobre tabelas. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML e CSS. Se inicia aqui os estudos de mais um capítulo, capítulo 21. Vamos falar bastante sobre tabelas e nesse primeiro vídeo eu vou te explicar, talvez não seja tão necessário te explicar o objetivo de uma tabela, mas é que se você ficar navegando aí pela internet, você vai ver gente utilizando tabela de forma errada. Eu já quero tirar logo esse assunto de cara da frente para a gente poder aprender a criar tabela de maneira coerente, de maneira correta dentro dos sites. Tem muita gente que diz que tabela é inútil para site. Não, tabela é inútil para site. Não, tabela é muito útil. Só que tem gente que usa tabela para coisas que não são para tabela. Deu para entender? Se não entendeu, fica tranquilo, fica tranquila que eu vou te explicar. Mas antes de mais nada, olha bem dentro do meu olho e anota isso no seu caderno. Você não pode usar tabela para criar a estrutura do seu site. Vem comigo que eu te explico. Você que está aqui fazendo o nosso curso básico de Introdução a HTML e CSS, tudo bem, a gente já está em módulos bem mais avançados, mas saiba que a Recode, que é nossa patrocinadora, também oferece um curso bem legal de desenvolvimento web para você. E no módulo básico que eles oferecem, eles dão aula de lógica básica de programação, algoritmos com orientação a objeto, HTML, CSS e JavaScript, também fala sobre versionamento usando o Git e até alguns conceitos um pouco mais avançados, como por exemplo, métodos ágeis, Scrum, Lean, Kanban, banco de dados e até mesmo .NET C# bem inicial. E se você quiser fazer esse curso, fazer essa formação em paralelo com a nossa, não tem problema. É só você acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela, vai para o site da Recode e lá em cima no menu, clique em cursos. E para essa formação que eu apresentei aqui, o nome é Desenvolvimento Web Básico. Bons estudos para você e a gente se vê no próximo recado. Boa aula! Então olha só, vamos abrir aqui o navegador e eu vou abrir um site aqui, sei lá, vou fazer uma busca no Google pelo seguinte: população por estado. Eu quero a população, lista de unidades federativas do Brasil. Exatamente esse site que eu quero, que está dentro da Wikipedia. Se você der uma analisada aqui, deixa eu dar uma ampliada para a gente poder entender. Isso daqui é uma tabela. Isso aqui é uma tabela. Quando você for criar um site, se você precisar fazer uma tabela como essa, você vai usar a tabela. É porque, às vezes, eu vejo as pessoas falando assim, não usa a tabela não, que meu professor falou que tabela é inútil. Cara, são dois extremos. Tem gente que usa a tabela para criar a estrutura do site, tipo, isso aqui está dentro de uma tabela, isso aqui é uma lateral de tabela, isso aqui é a parte de cima da tabela. Não. Antigamente, muito antigamente, lá na época do HTML4, né, um HTML que já não existe há muitos anos, a galera utilizava tabelas para criar a estrutura de um site. Eu tenho até uma imagem aqui, para te mostrar. Era assim que eles faziam. Basicamente era isso aqui. Os sites, eles eram criados em forma de tabela. Tá vendo aqui, row é linha. Então a primeira linha da tabela era o banner do site. É tipo esse daqui, aqui na Wikipedia. Essa parte de cima era a primeira linha da tabela. Depois a gente tinha aqui na lateral os links de navegação. Então aqui, esses links de navegação aqui estavam dentro de tabelas. Outra coisa que tinha, o conteúdo do site, da página, enfim. E aqui na direita tinha uma célula de uma tabela. Tá vendo aqui, Ela estava dividida em linhas e em colunas. Então, antigamente se usava isso aqui para poder construir o site. Se por acaso você, além do nosso curso aqui, está vendo algum outro curso e de alguma forma, de alguma maneira, o professor, às vezes por desconhecimento ou porque o vídeo é muito antigo, bota muito antigo nisso, tá te ensinando a criar um layout utilizando uma tabela, cara, parte para outra. Não é assim que se constrói sites hoje em dia. Hoje, com a evolução do HTML, HTML5, né, a semântica toda que a gente já falou bastante, as CSS, né, as folhas de estilo com um monte de características, tipo, a gente tem grid view hoje, a gente tem flexbox, a gente tem as flutuações normais das CSS, então assim, dá para criar os sites sem precisar de uma tabela. Sites criados em tabela são muito duros, são muito difíceis de posicionar as coisas quebram com uma facilidade muito grande. Quando você adiciona um componente, o site todo bagunça. Então, vocês vão entender essa coisa da tabela, a importância de se utilizar bem uma tabela dentro de um site. Então, me entendam muito bem, não estou falando que tabela é ruim. Tabela é ruim para criar layout de site, para criar isso daqui, isso tudo aqui não pode ser criado em forma de tabela. Agora, tabelas de dados, apresentar dados de forma tabular,
é a melhor coisa. E aí tem gente que ouve eu falando assim, não, tabela é ruim para criar site. A gente fala assim, então essa tabela aqui eu vou ter que criar usando divs. Cara, para com isso, existe uma forma de usar a tabela, e aí para fazer esse tipo de exibição de dados, tabelas são perfeitas. Então eu espero que você tenha entendido, inclusive essa tabela é a que nós vamos utilizar aqui para um dos nossos exercícios, um pouquinho mais para frente, mas tabelas são sim muito importantes. A gente vai organizar, sempre que você quiser botar uma planilha, né, um conjunto de dados tabulado, tabelas são muito importantes. Porém, se você está precisando usar tabela para construir a estrutura, bota um banner, um menu, desiste. Não é assim que se trabalha e eu vou mostrando para vocês. Já mostrei muita coisa aqui nesse curso. Fechou? Olha só, eu sei que você está assistindo esse curso de HTML, que ele está te ajudando pra caramba, porque você já está num módulo bem mais avançado. E eu sei também que você participa daqueles grupos de Telegram, grupo de WhatsApp. E o que eu venho pedir aqui é um grande favor. Pega o link da playlist desse curso e compartilha com seus amigos. Manda lá no grupo da faculdade, mostra para o seu professor que está tentando te ensinar HTML. Talvez os nossos exercícios aqui sirvam como um grande incentivo para a turma toda aprender. Não guarda a informação, compartilha com todo mundo. É isso que eu faço há muitos anos e eu tô te pedindo para fazer também. Então é isso. Esse primeiro vídeo é só para apresentar o que são as tabelas, qual é a real finalidade de se utilizar tabelas. A gente usa sim tabelas em HTML5. Não deixa ninguém falar que tabela é coisa de antigo. Construir sites, estruturas de sites com tabelas, aí é coisa de antigo mesmo. Mas botar uma tabela no seu site funciona, que é uma maravilha. E a partir do próximo vídeo, a gente vai começar fazendo uma tabela bem simples e eu vou te explicar a anatomia básica de uma tabela, utilizando um programa que provavelmente você tem no seu computador, o Excel. Eu me despeço por aqui, faça as anotações aí, a diferença entre usar tabela para mostrar dado e usar tabela para construir site. Para mostrar dado, tudo ok. Para construir site, nada feito. Deixo aqui meu grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!